Provérbios, capítulo de número 10, o versículo de número 1, que diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alega a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Vamos adentrar a presença de Deus. Senhor Deus e meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, eterno Deus, diante da tua presença santa e bendita, meu Pai, nós nos colocamos com alegria, meu Deus, na alma, agradecendo, meu Pai, o Senhor, pelos feitos, pelas obras, meu Pai, pois até aqui, meu Deus, o Senhor tem agido, o Senhor tem trabalhado de uma forma tremenda, de uma forma especial. Atenda para a necessidade da igreja, dos ouvintes de perto, de longe, meu Pai. Visita cada coração, cada alma, transforma e conceda, meu Pai, a vitória e o livramento a todos que necessitam, pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, graças a Deus nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos concede Deus, de estarmos na sua casa, na sua presença, para que juntos nós possamos adorá-lo e saber que este é o lugar, que Deus preparou para nós estarmos reunidos, pois o Senhor Jesus, Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, todavia Ele se faz presente. Graças a Deus aqui nós temos sentido a presença de Deus, por cada palavra, por cada louvor, tudo que já foi aqui oferecido a Deus nessa noite. A nossa alma tem se alegrado. Eu creio também que Deus, o Senhor, Ele tem recebido o sacrifício dos nossos lábios. E aqui nós estamos lendo, na verdade nós lemos aqui alguns versículos deste Provérbios, do capítulo de número 10, o versículo 1 e 2. Nós sabemos que nem todo o livro de Provérbios, nem todos os versículos ou os textos foram escritos por Salomão. Teve outros que escreveram também, mas que foram aí agrupados no mesmo livro de Provérbios. E assim nós temos aqui um excelente livro que nos dá sabedoria, que nos faz termos sabedoria, nos faz conhecermos aqui muitas coisas para o nosso dia a dia. Nós sabemos que Salomão, ele foi o filho de Davi, o qual Davi teve com uma mulher chamada Batseba, e ele teve este filho, foi o segundo filho que ele teve com essa mulher. E o primeiro morreu, o segundo, Salomão, cresceu e foi ali ordenado por Deus. Deus ordenou a Davi que Salomão viesse ocupar o trono depois da sua morte. E assim então sucedeu. E nós sabemos que Salomão, numa determinada ocasião, num determinado dia, ali nas suas correrias, nos seus afazeres, no dia a dia, a palavra do Senhor vai mostrar para nós então que Salomão ele tem um encontro com Deus, e Deus se manifesta e ali fala com Salomão. E nisso que o Senhor vai falar com ele, o Senhor vai pedir para Salomão, vai falar para Salomão, que ele pudesse pedir o que ele queria, que o Senhor então o daria a ele. E a Bíblia mostra para nós que Salomão, ele vai pedir a Deus sabedoria, ele vai pedir para Deus sabedoria para que pudesse conduzir
aquele tão grande povo, que não era um povo qualquer, mas era o povo de Deus. Ele queria sabedoria para poder entrar e sair no meio daquele povo, para instruir aquele povo com sabedoria, aquele povo que era um povo abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus então, ao ver a sabedoria de Salomão, em pedir sabedoria a Deus para conduzir o povo para fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai dar para Salomão sabedoria, o Senhor vai dar para Salomão riqueza, e o Senhor vai dar para Salomão paz no seu reinado. É o reinado pacífico pela sabedoria que ele teve em orar, em pedir diante da presença de Deus. Lembrando, levando em consideração que o Senhor falou para Salomão: pede o que tu queres, que eu Deus te darei. E ele pediu para Deus sabedoria, e o Senhor então o revestiu com uma glória muito grande da sua presença. E meus amados e queridos irmãos, aqui neste capítulo 10, a partir deste capítulo 10, quem já leu aqui as instruções, os versículos, tem a ciência, tem o conhecimento que este capítulo 10 a seguir até o 24, até o capítulo 24, nos revela muitos temas que traz a nós muitos conhecimentos. E aqui neste capítulo 10 em específico, nós vamos estar falando alguma coisa dessa noite acerca do ímpio. E sabemos que há três tipos de pessoa, há aquele que é sábio, há o intermediário, que é o pecador, e depois tem o ímpio. Na verdade, o justo, que é o primeiro, é aquele que tem o conhecimento das coisas de Deus e anda na presença de Deus, praticando, fazendo justiça. Depois tem o pecador. O pecador é aquele que peca deliberadamente, é aquele que não tem conhecimento das coisas de Deus, é aquele que vive ao bel prazer, ele não tem ciência da verdade, das coisas santas. E depois tem o terceiro, que é o ímpio. O ímpio simplesmente é aquele que ele tem o conhecimento das coisas de Deus, porém ele não pratica as coisas de Deus. É aquele que irrita a Deus, é aquele que procura tocar na menina de Deus, é aquele que procura ferir a Deus, é aquele que procura blasfemar o nome de Deus, é aquele que joga pedra no nome de Deus, é aquele que cospe no nome de Deus. Ele tem o conhecimento, mas ele não faz aquilo que ele conhece acerca do que é santo. Então, recapitulando, o justo é aquele que conhece e obedece. O ímpio, aliás, o pecador é aquele que não tem conhecimento. E depois o ímpio é aquele que conhece, mas aquele que não obedece. Se olharmos, meus irmãos, para esse contexto, no século 21, nós vamos ver que existe mais ímpio no mundo do que pecador. Por quê? Porque a quantidade de gente que conhece hoje a verdade e não pratica é mais do que o ímpio, aliás, é mais do que o pecador e mais do que o justo. A maioria das pessoas hoje são aquelas que têm o conhecimento, mas não vivem aquilo que conhecem. Eu quero mostrar alguma coisa neste capítulo 10 exclusivo. Quero que você esteja com a tua Bíblia aberta para que nós possamos ler e entender o que o Espírito de Deus ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Por exemplo, o ímpio, a sua alma, ela permanece insatisfeita. Para o ímpio nada está bom. O versículo 3 do capítulo 10, nós vamos sair desse capítulo 10 por enquanto.
O versículo 3 diz: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Continua a parte B: mas o desejo dos ímpios rechaça. Ou seja, para o ímpio, ele não fica satisfeito. O ímpio é como um poço sem fundo, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Aquele que é justo, aquele que procura andar na presença de Deus como o Senhor Deus quer, aquele que procura ser obediente, sabendo que antes todos nós éramos pecadores deliberados, todos nós não tínhamos ciência, não tínhamos conhecimento de Deus. Então, quando nós não tínhamos conhecimento, é natural que nós vamos agir segundo o curso do mundo, nós vamos agir segundo nossos pais, nós vamos agir segundo os nossos familiares, segundo nossos antepassados. É natural, nós temos uma filosofia de vida, um ensinamento, uma doutrina, e nós temos que andar naquele rito. Por quê? Porque é coisas que já vêm de tradição. Isso quando nós não temos conhecimento. Por isso nós somos ali os pecadores, porque nós não conhecemos. Mas a partir do momento então que nós conhecemos a palavra, e nós olhamos para nossas atitudes, e olhamos para a palavra de Deus, então nós viemos agora imaginar: espera aí, tudo isso que a minha família pratica, tudo isso que a minha família tem vivido, contradiz a palavra de Deus. Deus não aceita, Deus não apoia que eu me prostre diante de ídolos. Deus não permite que eu me prostre diante de imagem de escultura. Isso é abominação aos olhos de Deus. Peraí, eu sou uma mulher, Deus não permite que eu corte meu cabelo. Peraí, eu sou uma mulher, Deus não permite pela sua palavra que eu ande na vaidade. Peraí, eu sou uma mulher, Deus não permite que eu use calça comprida, que eu não ande de bermuda. Peraí, eu sou um homem, eu sou um pai de família, Deus não permite que eu vou andar em adultério, que eu vou andar em prostituição, que eu vou trair minha esposa. Deus não permite, Deus abomina esse tipo de coisa. Peraí, eu sou homem, eu tenho minha família, Deus não permite que eu gaste meu dinheiro na prostituição, no jogo, na bebida, porque o Senhor Ele fala para nós não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Então, a partir do momento que nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, é uma coisa, meus irmãos, mas nós passamos a conhecer. Então, aquele que é justo, aquele que aprende a palavra de Deus, que ouve e pratica a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele fala por intermédio de Mateus, lá no capítulo 7, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, o Senhor assemelha esse homem como homem sábio, como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o Senhor vai dizer: olha, vai assoprar o vento, vai descer a chuva, vai correr as águas e vai bater contra aquela casa com ímpeto, com força, mas aquela casa, ela não será abalada, ela não será removida, ela permanecerá intacta, porque ela foi estruturada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a palavra de Cristo. Mas depois o Senhor Ele fala também acerca do pecador, ou acerca do ímpio, melhor dizendo. O Senhor diz que aquele homem, aquele ímpio, que ouve a palavra de Deus e não pratica, não coloca a palavra em prática, o Senhor vai assemelhar ele ao homem insensato, ao homem tolo, aquele que edificou a sua casa sobre areia.
E a Bíblia diz que vai descer a chuva, vai assoprar os ventos, vai correr os rios e vai bater com ímpeto sobre aquela casa, e a queda dela será grande, não existirá mais, porque ela estava edificada sobre areia. Meus irmãos, eu quero que você reflita, analise comigo duas obras. Imagina, vamos ter uma visão agora, né? Você pode pensar, imaginar como fosse no litoral. Talvez alguém não tenha ciência como é o litoral, mas você vai imaginar a praia, o grande mar, o chão de vista, e de repente você vai ver rochas ao redor, à beira, e na praia você vai ver muita areia. Aí você olha para a rocha próxima, ou talvez está sentado na rocha, olhando para a praia, olhando para o mar, ouvindo o barulho das ondas, ouvindo as gaivotas cantarem, e de repente vem na tua mente: peraí, eu vou dormir aqui essa noite, eu vou pousar aqui neste lugar, só que eu vou fazer uma casa, porque é um lugar tão belo, um lugar tão maravilhoso. Eu quero passar uns dias, talvez um ano aqui neste lugar, mas eu vou edificar uma casa aqui para mim. E aí você sentado na rocha, você olha para a rocha, você olha para a areia, você olha para a rocha, olha para a areia, olha para a areia, olha para a rocha, e você vai imaginar: aonde eu edificarei a minha casa? Se nós formos olhar numa visão de rapidez, né, de uma forma que seja mais prática, que seja mais rápida, porque vai escurecer, automaticamente nós iremos edificar a casa, a cabana, enfim, na areia. Vamos cavar ali com a mão, daqui a pouco o braço todo está dentro do buraco, que a areia é farta, é profunda, e você vai cavar, vai jogar ali uma vara com uma forquilha, vai fazer 4 dessa, colocar depois uma que cruza aqui e aqui, vai fazer um quadrado ou um retângulo, vai jogar ali o mato por cima, outras varas o mato, pronto, tá, obrigado. Só que e se a maré subir? Que é natural que suba. E quando a maré subir, como ficará a tua casa que você fez na areia? Como ficará você? Como ficará as coisas que estiverem com você? Serão arrastados, sugados para dentro do mar. O mar vai puxar sem misericórdia, vai levar embora. O que tiver ali vai embora. Só que detalhe: se você tiver paciência, se você for olhar com outros olhos, quiser segurança, se você quiser ter um abrigo seguro, se você quiser ter segurança para quem está contigo e para tudo aquilo que você tiver, eu sugiro a você que procure meios de estruturar a tua casa, a tua cabana sobre a rocha. Pastor, mas é difícil para furar a rocha, vai rachar minha mão, porque eu vou ter que bater, vai sangrar, vai machucar, vai ficar horrível. Mas nós estamos falando de vida, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de ficar em paz, sem se preocupar com perdas. É uma coisa que nós temos que colocar na balança. Olhando para um lado, o negócio é bruto, é cansativo, machuca, é complicado, é demorado, só que porém há segurança, há paz, não há perda. A certeza da segurança é garantida 100%, só que do outro lado, a um passo dali, você pode edificar, só que a tua segurança é zero, a tua paz é zero, a tua perca é certa.
e vamos trazer o mundo espiritual. Servir a Jesus, servir a Deus não é fácil. Só Deus sabe o preço que cada um de nós pagamos para ocupar um lugar dentro dessa congregação. Só Deus sabe o preço que nós temos pago para estar aqui, para vestir um traje como nós vestimos. Só Deus sabe o dia a dia que a gente vive, para não negar a Jesus, para procurar ser homem de Deus dentro de casa, na rua, no trabalho, aonde nós formos, no calor terrível, e a gente andar na doutrina como a Bíblia manda. Só Deus sabe o preço que as irmãs pagam, dentro de casa, na rua, no trabalho, aonde for. Só Deus sabe o preço que as irmãs pagam. Muitas vezes ali a santa parece que está morta, não passa um batom, não pinta o cabelo, anda com o cabelo tudo branco e preto, e entre outros adjetivos. É o preço que nós pagamos, mas em pagar esse preço, nós temos a certeza que há pessoas que não se agradam das nossas atitudes, da fé que nós defendemos, do Deus que nós servimos. Há pessoas que apedrejam, que lançam pedra, que amaldiçoam. Tá louco, eu vou viver desse jeito, um calor desse? Você acha que aqui está quente? Imagina o inferno, para onde vai todos aqueles que não querem saber de Jesus. Imagina o inferno que está preparado para todos aqueles que não tiveram o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Imagina o inferno onde Jesus fala, por intermédio de Mateus, que o bicho lá nunca vai morrer e o fogo nunca vai se apagar. Aqui está quente, imagina lá. Quem tem que se preocupar não é nós, quem tem que se preocupar é quem se preocupa com a gente. É quem está nos apedrejando, você que tem que se preocupar, não é nós. Nós temos a certeza que o caminho que nós estamos andando é o caminho que nos leva a Deus. Porque Jesus, ele diz em 14:6 do Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim, diz o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A única forma de chegar a Deus é por intermédio de Jesus. É esse caminho que nós estamos trilhando, é esse caminho que nós estamos andando, é esse nome que nós estamos levando no nosso seio. É o nome de Jesus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz aqui no verso 3, eu repito, que o Senhor não deixa a alma do justo ter fome. Deus não deixa o justo ter fome. Deus, ele alimenta a alma do justo. Deus, ele alimenta, eu estou falando alma, não estou falando carne. Deus, ele alimenta a alma do justo. Todo momento que o justo, na sua provação, no momento da sua dificuldade, no momento da sua angústia, como o salmista aqui dos Salmos mesmo diz: no dia da minha angústia, eu clamei no Senhor, e o Senhor me ouviu. O Senhor, ele nos ouve no momento da nossa angústia. E aqui Salomão fala que o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando estamos acamados no momento de dor, nós estamos ali agora, depois de um remédio ou outro, uma consulta, uma injeção, a cirurgia, mas o nosso pensamento está fitado nos céus. Os nossos olhos carnais estão fechados, mas os nossos olhos espirituais estão olhando para o eterno.
O salmista ele diz: assim como a serva atenta para as mãos da sua senhora, e como os servos atentam para as mãos do seu Senhor, assim nós atentamos para ti, ó Deus, até que tenha piedade de nós. Então, no tocante a esse clamor, no momento da provação, o Senhor, Ele vem alimentar a nossa alma, com uma palavra, com uma frase, com louvor, com alguém que vai estender a mão e vai orar por nós, com alguém a longa distância que vai levantar sua voz, um clamor em alta voz, e vai dizer: Senhor, abençoa lá aquele teu servo, abençoa aquela tua serva que está lá no hospital, que está lá acamado, internado, na UTI, na CTI, no centro cirúrgico, onde quer que seja. Assim o Senhor estará alimentando a alma do justo. O justo está na sua casa, no trabalho do dia, ele vai lá, coloca o louvor, está nos seus afazeres, a irmã está lavando louça, cuidando da casa, coloca o louvor, e ela está lá limpando, fazendo uma coisa ou outra, e o louvor, ela começa a dar glória, começa a dar aleluia, falar em mistério, e está fazendo as coisas, cuidando dos seus afazeres. A sua alma está sendo alimentada por aquele louvor que está sendo tocado, aquela mensagem que está sendo ouvida dentro da sua casa, aquela palavra que está sendo lida, e você está nos seus afazeres, está na labuta do dia. A tua alma está sendo alimentada por aquela mensagem que está sendo pregada, por aquela palavra que está sendo lida. No momento que você dobra o teu joelho, entre uma coisa ou outra, e você diz: eu vou falar com Deus um pouquinho, você dobra o teu joelho e vai orar, vai falar com teu Deus que está no secreto, vai conversar com Ele, vai rasgar o teu coração, a tua alma, ela começa a ser alimentada. É por isso que aqui eu repito mais uma vez, capítulo 10, verso 3 de Provérbios: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. É por isso que o apóstolo Paulo, certa feita, ele escreveu dizendo que de Deus, que ele estava farto. Ele disse: eu estou farto, porque muito tenho recebido do Senhor. É impossível alguém entrar na casa de Deus e sair com a sua alma faminta. A tua carne talvez, porque a Bíblia diz que aquele que tiver fome, coma em casa. Mas pode ter certeza que a tua alma, ela vai sair saciada. A tua alma vai sair saciada, vai sair fortalecida, alimentada até o tutano. Porque o Senhor, Ele vai te dar uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Quem acredita e crê na palavra de Deus, adore o Senhor e glorifique o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito é o Senhor. A segunda coisa, o nome do ímpio, ele todavia, ele cairá em podridão, se ele não se converter ao Senhor. O versículo 7 do capítulo 10 de Provérbios, capítulo 10, verso 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Está entendendo a situação? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Será que em uma situação, será que o nome que é mais lembrado, nós estamos na casa de Deus, vamos colocar dois nomes aqui que estiveram lado a lado, vamos colocar aqui Jesus e vamos colocar aqui Barrabás. A multidão gritava: solta Barrabás, nós queremos Barrabás, solta ele.
vai ser o nosso líder. Mas o que eu faço de Jesus, intitulado Rei dos Judeus? Crucifica Jesus, mata ele, prende ele, acaba com ele. Como que diz aqui mesmo? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Barrabás foi solto, Jesus foi condenado à morte de cruz. Mas qual é o nome que é sobre todos os nomes, que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra tem que se prostrar e a sua boca tem que confessar? Qual é o nome? É o nome de Barrabás? É o nome de Jesus o Cristo, o Todo-Poderoso. Expulsa a enfermidade em nome de Barrabás, expulsa o demônio em nome de Barrabás. Eu quero ver o que vai acontecer, mas em contraste, faça no nome de Jesus para você. O nome de Jesus é o nome que é sobre todos os nomes. A terceira coisa, na sua boca, na boca do ímpio, mora a violência. Ele será arruinado. Versículo 10 e 11 diz: o que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É uma questão de crermos. A palavra do Senhor fala para nós lá em Tiago, que uma fonte, ela não pode produzir dois tipos de água. Ela não pode dar água doce e água amarga ao mesmo tempo. E Tiago também diz, é conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. A carta de Tiago diz também que da mesma boca não pode sair dois tipos de palavras. É por isso que o próprio Cristo, ele diz que a palavra do homem de Deus, a palavra do crente, a palavra do justo é sim, sim, ou não, não. Porque ele diz que o que passar de sim, sim ou não, não, é procedência diabólica, é procedência maligna. Então Tiago vai falar para nós que a boca, essa boca que nós, que é impossível isso acontecer, a boca que nós bendizemos Deus, a boca que nós louvamos Deus, que nós o exaltamos, daqui a pouco eu olho para alguém, amaldiçoo com toda a maldição, com todo o poder. Ué, como que pode? Da mesma fonte sai dois tipos de água? Tiago fala que isso não convém a nenhum tipo de justo, não convém a nenhum tipo de homem. Tem coisas que nós temos que ouvir e fechar a boca. Pastor, não, mas não adianta, eu vou ter que falar. Não dê lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo. Fecha a tua boca. A Bíblia fala para nós, no capítulo 12 de Romanos, no verso 19, a Bíblia está claro, lá Paulo ele diz para nós, deixa eu me ver aqui, Romanos 12, exatamente, abri em cima, é de Deus o mistério. 12, 19 ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira,
porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Capítulo 12, 19 de Romanos. Ué, pastor, mas está dizendo: não vos vinguei a vós mesmos, amado, mas dá lugar à ira. Ué, mas a ira não é um pecado? Não. A Bíblia está dizendo para nós não vingar, para nós mesmos não fazer vingança, mas para nós dar lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Porque o Senhor mesmo diz depois que minha é a vingança e eu o recompensarei. Por isso que o crente, meus irmãos, o justo, eu não estou dizendo o ímpio, aquele que nós falamos no começo, que é aquele que conhece e não pratica, eu estou dizendo o justo, ele é tido muitas das vezes como bobo. O crente é tido como bobo, como tolo, como bobão. Por quê? Porque o justo, o crente em Cristo Jesus, ele não vinga, ele não rebate, ele cumpre o que Jesus falou: se bater na direita, se alguém bater na tua face direita, dê também a esquerda. Acha que eu sou bobo de fazer isso? É o que Jesus falou. Então Jesus é bobo? Então o crente, ele é tido como bobo, como tonto por causa disso. Exatamente por causa disso. Porque ele não paga com a mesma moeda, ele não paga o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem. É o que Salomão fala em Provérbios, é o que o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos. É o que ele diz assim: olha, se o teu inimigo, está escrito aqui nesse mesmo capítulo 12, ele diz: se o teu inimigo, ele tiver fome, está falando inimigo, sabe aquele que quer o teu mal, aquele que quer te matar, aquele que te traiu, aquele que te roubou, aquele que te faliu, aquele que te caluniou, aquele que por causa dele você perdeu o teu emprego, aquele que por causa dele o teu negócio não deu certo, foi pro ralo. Esse aí, esse mesmo. Lembrou quem que é ele? Lembrei. Vou pôr na mão de Deus, para Deus mandar fogo nele. Paulo fala aqui, ó: se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça e livrará uma alma do inferno. Pastor, é difícil para entender isso. Ímpio e pecador não entendem, mas quem é justo entende. Quem tem o Espírito Santo de Deus entende, porque ele pratica o amor, ele vive o amor. Não é o amor carnal, mas é o amor de Deus. É aquele amor que não negocia, é aquele amor que não cabe dinheiro, é aquele amor que não é comprado, é o amor incondicional. Não importa se é negro, se é branco, se é louro, se é amarelo, se é vermelho, não importa, o amor é o mesmo, ele não faz acepção. Só quem entende isso é justo. Cadê o justo aqui da casa de Deus, que pode adorar o nome do Senhor? Glorifique a Deus, exalte o nome dele nessa noite. Graças a Deus, meus irmãos. A obra do justo é a obra do ímpio. Aqui no versículo de número 16 do capítulo 10 de Provérbios capítulo 10, versículo 16, diz que a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, veja aqui os dois tipos de obra. A obra do justo, a obra do justo e a obra do ímpio. A Bíblia diz que a obra do justo o conduz a Deus. A
as bonanças, de todos os privilégios. Mas a Bíblia diz que a fonte do trabalho, ou a produção do ímpio, o leva ao pecado. Porque tudo que ele faz soma o pecado. Por quê? Porque o ímpio, ele conhece, mas ele não obedece. O ímpio, ele conhece, mas ele não pratica. Não precisa tudo isso. Não, Deus não quer tudo isso. Que negócio é esse? Deus, ele entende. Deus, ele sabe, o mundo está desse jeito. Hoje o mundo é outro. Deus, ele vai entender. Deus, ele sabe. Deus não coloca julgo na gente. A palavra de Deus é a mesma, desde quando foi escrito. O mundo muda, vira no avesso, pinta de verde, pinta de rosa, mas a palavra de Deus é a mesma. Capítulo 13, 31, Jesus, ele fala por intermédio de Marcos, que passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece intacta, ela não muda. Você quiser mudar, o problema é teu. Você quiser virar no avesso, o problema é teu. Está cansado da vida que você vive, eu vou parar. O problema é teu, você sabe para onde você vai, você não é inocente. Se você não sabe, eu vou te ajudar a você saber. Você vai para o inferno. Não podemos parar, a ordem é para baixar e não para desistir. Temos que baixar. Pastor, mas as minhas obras talvez não estão agradando a Deus. Então você está andando no caminho torto, você está andando no caminho do ímpio, porque a obra do ímpio produz pecado, mas a obra do justo o conduz a Deus. O próximo ponto: seu entendimento, ou o entendimento do ímpio, não vale pouco ou nada. Capítulo 10, verso 20 de Provérbios. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Está vendo o valor do justo como prata? E o ímpio sem nenhum valor. Isso me faz, meus irmãos, lembrar no livro de Salmos, de número 115, quando o Senhor ele fala ali que o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é diferente. Ele está sentado em um alto e sublime trono, e tudo que lhe apraz, ele faz. Aí o Senhor diz: mas os deuses das nações não são assim. Aí o Senhor diz: eles têm olhos, não veem; eles têm ouvidos, não ouvem; eles têm narina, porém não respiram, não cheiram; eles têm boca, porém não falam; eles têm mãos e não apalpam; eles têm pés e não andam. E o Senhor diz: e espírito de vida algum há dentro deles. Pastor, é terrível. Não, terrível é agora. Aí o Senhor encerra o versículo dizendo: torne-se iguais e semelhantes a eles, os ídolos, todos aqueles que fabricam ídolos e os que se prostram, os que adoram os ídolos. E aqui o sábio está dizendo que o coração do ímpio é de nenhum preço, não tem valor algum. O que o Senhor nos fala aqui? Volte para Deus, venha para o Senhor, saia do caminho todo, saia do caminho das trevas. Aqui um pouquinho mais adiante, Salomão ele vai dizer bem assim: olha, há caminhos que para o homem parece caminho direito. Talvez, meu irmão, o caminho que você está vivendo hoje é o caminho do prazer,
é o caminho da cervejinha, geladinha de colarinho, é o caminho da Sinar, do Steinegger, do uísque, da vodka. É o caminho do futebol, é o caminho do jogo, é o caminho de uma menininha aqui, outra ali. É o caminho que tá bom, tá gostoso, tá bom desse jeito, não quero outro caminho. Talvez a irmã está vivendo um caminho que é um aqui, é outro ali, é uma vaidade aqui, é outra ali, é uma saidinha aqui, é outra saidinha ali, é um negocinho aqui, é outro ali, é um casinho aqui, é outro lá, é um casinho com um homem casado aqui, tá bom desse jeito, não precisa mais. Salomão diz: há caminhos que para o homem parece direito, parece de prazer, parece de alegria, parece, mas o fim deles são caminhos de morte. Parece bom, parece prazeroso, mas a realidade é morte. Vamos viver na ilusão ou vamos viver a realidade? Desperta, desperta, acorda, desperta para a vida eterna, desperta para Cristo. O versículo 24 fala para nós que o temor do ímpio vem sobre ele, aqui verso 24, o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Sabe o que é o temor? O medo. Aquilo que o ímpio pensa, preocupa, vai vir sobre ele, mais cedo ou mais tarde vai vir. Sabe por quê? Porque tem a lei da semeadura. A física tem uma lei, e a lei é: tudo que o homem planta, ele vai colher. A Bíblia diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que tudo que o homem semear, o homem vai ceifar. E aqui o versículo 24 diz: o temor do ímpio virá sobre ele. Eu pergunto: ímpio, o que tu temes? Eu estou preocupado. Teve aí o carnaval, teve aí a pecuária, teve aí o carnaval fora de época, eu aprontei horrores. Estou preocupado, será que eu peguei uma DST, um HIV? Esse é o medo? A Bíblia diz: cuidado, o teu temor cairá sobre ti. Eu fiz isso em tal lugar, não sei o que, alguém falou que ia me matar. Esse é o teu medo? Cuidado, o teu temor pode te levar a isso. O salário 6, capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte. Quer continuar pecando? Continue. Você vai receber pelo pecado. O que você receberá é a morte. Morte eterna, distanciamento de Deus. Os seus anos, versículo 27. Salomão diz aqui no verso 27 que os anos do ímpio vai ser abreviado. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos do ímpio serão abreviados. Está vendo? Olha aqui, aqueles que temem a Deus terão dias longos. Aquele que é justo, aquele que faz a vontade de Deus, viverá 70, 80, 90, enfim, vai longe. Eu não sei aqui, mas quando nós viemos de São Paulo há 10 anos atrás, a idade dos jovens que estavam vivendo era no máximo 20. 20 anos era como tivesse vivido já 100, não passava de 20, era um atrás do outro.
O que está escrito mesmo aqui? No verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Você chega para um jovem e diz: jovem, você quer aceitar Jesus hoje? Hoje não, deixa para amanhã. Eu estou dando meu tirinho, eu estou ali fazendo meu negocinho, eu estou aqui fazendo uma fitinha aqui, outra ali, meu aviãozinho, está dando certo, está tudo bem. O que está escrito aqui? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos do ímpio serão abreviados. Se você for sábio, se você quer ter dias longos, se você quer ter filhos, se você quer ter netos, quer ver os filhos dos teus filhos, passe para Jesus hoje. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que são justos, terão dias abreviados, terão dias longos, terão dias como Jó. Jó quase morreu, praticamente estava mais morto do que vivo. Ele passou pela prova que ele passou, mas depois Deus deu vida nova. Não só deu vida nova, Deus restituiu tudo. Não só restituiu tudo, como Deus deu vida longa, quase 150 anos a mais, para Jó poder gozar a vida com seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. Quem teme a Deus tem vida longa. Pense nisso, pense bem, olhe para a tua vida, olhe para alguém que você conheceu ao teu lado, tão novo, tão jovem, tantos planos, tanta ideia, tanta coisa pela frente, e aonde está hoje? Como diz o meu amigo, está lá na terra do pé junto, só ficou o sonho, a ilusão. E para finalizar, o versículo 28 diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O justo tem esperança, ele se alegra na conquista daquilo que ele espera. Porém, o ímpio, a Bíblia diz que ele perecerá. Ele não terá o seu galardão, ele não almejará aquilo que a carne dele quer, porque na verdade a sua alma, ele tem conduzido em todos os seus dias a sua alma ao inferno. Ele mesmo sufocou, ele matou a sua alma, né? Lembrando, meus irmãos, que todos nós, todo ser humano, nós somos tricotômicos, somos corpo, alma e espírito, todo ser humano. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus, a carne volta para o pó, que todos nós somos pó, e a alma segue o juízo. A nossa alma, que é o que nós mais temos de valor, é nós que direcionamos aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Direcionamos por intermédio da nossa carne ou por intermédio do nosso espírito. Se nós vivemos para Deus, nos tornando um homem espiritual, a nossa alma estará sendo direcionada a Deus. Mas se nós vivemos nessa terra como homem carnal, pecaminoso, só pecando, desobedecendo, pecando, nós estamos conduzindo a nossa alma ao inferno. E é isso que o Senhor diz, que o justo, ele não terá realizações, ele perecerá. O injusto, né? o tolo, o ímpio, a sua alma, ela perecerá. Que o Senhor Deus, nessa noite, abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos meditar na sua palavra, entendermos como que é maravilhoso viver para Deus, como que é maravilhoso viver novidades de vida, andar, viver, fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Alguém pode ver o crente andando pela rua, dirigindo, pilotando, andando de a pé, talvez dando glória, falando só
sozinho, olhando para o alto, levantando a mão, dando glória. Alguém pode falar, esse crente só pode ser crente, é louco. Mas não é louco não, meus irmãos, é o gozo, é a alegria. Talvez ele foi ali pagar alguma coisa e chegou lá alguém e falou, olha, tô isso aqui para você, abençoou ele. Talvez ele foi comprar alguma coisa, alguém deu de graça, ou deu alguma coisa a mais, toma isso aqui para você. Talvez ele foi pagar alguma coisa, alguém disse, não, deixa que eu pago para você, e pagou com o próprio dinheiro, e ele voltou com o dele dando glória. Crente, meus irmãos, isso não é loucura não, isso não é aberração. Crente vive milagre. Crente vive dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que às vezes o crente anda por aí dando risada, falando alguma coisa, glorificando a Deus. Alguém passa a buzina e fala, gente, sei lá, tá com a Bíblia debaixo do braço, tem que ser um louco. Mas não é não, meus irmãos, é alegria. Só crente sabe como é ser crente. Só crente sabe o gozo, a alegria que ele tem de servir os céus, de servir a Deus. Se você ainda não tem essa alegria, abre o teu coração para Jesus, receba Jesus gostoso hoje, e você sentirá esse gozo, essa alegria, e você vai viver o que nós estamos falando aqui nessa noite. Amém? Com alegria, palmas para Jesus, bem alegre, exalte e adore o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória.